Você já imaginou um tratamento de saúde que dispensa médico, hospital e remédio? É a autohemoterapia. É uma prática polêmica, não reconhecida pela medicina, mas Paulo tem muitos seguidores. Camila tem 25 anos e há 6 meses aderiu à autohemoterapia. Um tratamento simples, mas polêmico. O remédio está dentro de mim, eu encontrei. Camila conta que perdeu parte da visão por causa de uma toxoplasmose, doença infecciosa transmitida por alimentos contaminados. Ela garante que o tratamento impediu que ela ficasse totalmente cega. Não perdi o restante da visão, né, que eu estava perdendo. Eu ia ter que entrar com um tratamento enorme de remédios e decidi optar por a autohemoterapia e para mim foi ótimo. Camila mora com a família numa área rural próxima ao município de Pariqueraçu, a 250 quilômetros de São Paulo. De carro, só conseguimos chegar até este ponto. Depois, é preciso seguir a pé. Camila é a caçula dos 3 filhos de Dona Nair e seu Djaldo. Toda a família é adepta da autohemoterapia. Como a gente mora aqui, né, num lugar difícil, como você está vendo, então nada melhor do que se prevenir, né, para não pegar uma infecção aí, porque às vezes a resistência cai um pouco, né? A autohemoterapia é um tratamento feito com o próprio sangue do paciente. O sangue é retirado das veias e logo depois injetado nos músculos. Os adeptos da técnica acreditam que isso aumenta a imunidade do organismo. Este médico da Sociedade Brasileira de Hematologia discorda. E se você injetar qualquer coisa no músculo, existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é local, isso não é sistêmico, então não existe nenhum mecanismo de desencadear uma resposta imunológica sistêmica com o uso com a aplicação deste sangue no músculo. Camila não se importa com as críticas e faz uso da autohemoterapia toda semana, mesmo quando não tem qualquer sintoma de doença. Basta uma injeção de 5 mililitros de sangue. Camila, não dói? Nem um pouco, tranquilo. Dona Nair conheceu a técnica da autohemoterapia através de um primo. Ele estava muito doente, quase não saía da cama, quando começou a retirar o próprio sangue e reaplicá-lo. Dona Nair conta que o estado de saúde dele hoje é excelente. Todos da família começaram então a repetir o procedimento. E por aqui hoje, ninguém reclama de doença. Dona Nair, qual foi a última vez que a senhora teve um resfriado, por exemplo? Faz muito tempo, Tatiana, muito tempo que a gente não pega resfriado, a gente está se sentindo muito bem de saúde, né? No dia seguinte, conhecemos Júnior, um dos irmãos de Camila. Júnior é pescador e faz autohemoterapia há cerca de 1 ano. Segundo ele, foi graças ao tratamento que escapou de uma cirurgia para curar um ferimento grave no braço. Aguardei a cirurgia uns 2 anos, não saiu, e vi esse procedimento, comecei a fazer, não quero nem fazer a cirurgia mais. Não vai fazer a cirurgia? Não vou fazer mais cirurgia. Porque o braço tá bom? Tá ótimo. A autohemoterapia surgiu na França no começo do século passado. Em 1911, um médico francês relatou bons resultados da técnica para tratar a febre tifoide, casos de asma e infecções diversas. Mais tarde, ela foi usada também para tratar acne. Há relatos de que a técnica foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial. Nesta época, ela começou a ser pesquisada no Brasil. O estudo mais conhecido foi feito em 1940 por um médico brasileiro que defendeu que a autohemoterapia aumentaria a quantidade de células do sistema imunológico. As pesquisas, no entanto, não são reconhecidas pelos órgãos reguladores da saúde. Em 2007, o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária condenaram a técnica. A alegação é a falta de estudos científicos para medir os riscos à saúde e comprovar a segurança e a eficácia do procedimento. Como ainda não é uma prática suficientemente reconhecida cientificamente, ela está no campo ainda das experiências.
Não pode ser, portanto, divulgada nem usada, e o médico que assim o fizer estará cometendo uma infração ética. O médico João Veiga critica a postura do Conselho Federal de Medicina. Na época da proibição, ele era secretário de Saúde de Olinda, em Pernambuco, e foi obrigado a fechar um ambulatório criado para pesquisar e tratar pacientes com autoemoterapia. Fizemos uma reunião com os médicos e muitos médicos estavam fazendo autoemoterapia de uma maneira aleatória, para tudo, para todas as doenças. E um fazia 10 vezes, outro 5 vezes, outro 4 vezes. Foi que a gente tentou. Tentou o seguinte, já que era uma prática, estava sendo feita, eu não podia negar isso, nós vamos fazer um ambulatório de autoemoterapia. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão equivocada. Ela não tinha esse direito de fazer isso. Enquanto houver sangue no músculo... O médico carioca Luiz Moura quase teve o registro profissional cassado por defender a autoemoterapia. Neste vídeo, que circula na internet, ele afirma que a reaplicação de sangue estimula o organismo a se defender contra vírus, bactérias e até células cancerosas. O sistema imunológico estando ativado, vamos dizer, é uma prevenção contra um possível câncer. Na gravação, o Dr. Moura diz que a autoemoterapia pode curar desde doenças graves, como a pneumonia, até um simples problema de pele, como a acne. Quando ela se curou desse acne terrível, ficou limpa, completamente. Uma coisa milagrosa, completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. O Dr. Moura sofreu 2 processos médicos. Foi absolvido em ambos. Em 2006, o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro concluiu que o médico não havia sido antiético. Em agosto deste ano, o Conselho Federal de Medicina extinguiu o outro processo. O Conselho alegou que o médico já havia sido absolvido em decisão anterior, no Rio de Janeiro. Nós tentamos entrevistar o Dr. Moura, mas ele disse que não pode falar publicamente sobre o assunto por temer novos processos. Ela, pelo menos, protege a célula. Embora o médico tenha sido submetido a um certo silêncio forçado, as ideias dele continuam ganhando adeptos. Este jornalista e advogado criou um site que virou referência para a discussão sobre o assunto. Existem milhões de casos que já são citados e são mostrados e diariamente a gente vê esse número crescer. O site Orientações Médicas tem uma pesquisa desde 2007 que já ouviu 761 pessoas. 75% delas contaram casos de sucesso no uso da autoemoterapia. A enfermeira Ida Zaslaves, que aplica a autoemoterapia em pacientes há 17 anos. Ela sabe que pode ser punida profissionalmente por falar sobre a técnica. Mesmo assim, assume o risco. Eu recebo muitas pessoas por indicação. Todas as pessoas que chegam a mim são por indicação. E a evolução disso agora é que já tem alguns médicos indicando. Este livro tem muito... A enfermeira conseguiu até fazer com que a justiça se envolvesse na discussão. Ida mantém no site do Supremo Tribunal Federal um texto em que defende a regulamentação do tratamento. Uma das pacientes da enfermeira é esta aposentada de 68 anos. Dona Clarice sofria com dores na coluna, cistos no ovário e problemas circulatórios. Ela garante que se curou com a autoemoterapia. Não tem efeito colateral, muito pelo contrário. Só energia boa, vitalidade e um vigor que muita menina de 20 anos não tem. Para o hematologista, além de não obter o efeito desejado, os adeptos da técnica correm outros riscos. Olha, aí ele faz a punção da veia e ele coloca a mão suja, com essa luva que não serve para nada, porque ele encostou essa luva em outros lugares, em cima da agulha que ele está puncionando a veia, ou seja, ele está levando contaminação que ele tinha na mão dele em cima da agulha que está sendo introduzida num vaso sanguíneo. Ele está levando contaminação diretamente para a circulação desse indivíduo. Mas como
Como explicar os benefícios relatados por quem segue a autoemoterapia? Uma das explicações seria o chamado efeito placebo. Isso quer dizer que o resultado vem da convicção da pessoa que acredita no tratamento e não do remédio. E algumas se demonstram que tem algum benefício, mas são casos que a gente entende que tem também um efeito dramático, tem um efeito emocional, o efeito placebo também, que deve ser considerado. O maquiador Alex está acostumado a se tratar com o próprio sangue. Ele garante que essa foi a receita para curar uma alergia que o deixou 2 meses afastado do trabalho. Usei todos os tipos de corticoide, pomadas, tomava injeção de corticoide via oral, tudo, e não adiantava. Nada disso adiantou. Passei por vários dermatologistas, passei por alergologistas, né? E não melhorou. Enquanto a autoemoterapia não for estudada a fundo, a polêmica vai prosseguir. Se eles descobrissem que a cura fosse tão fácil, os laboratórios não venderiam remédios, não venderiam medicamentos. É um procedimento que não tem nenhuma base científica e tem riscos importantes que devem ser considerados. Ela não deve ser tão bom como alguns dizem, quem cura tudo, e não deve ser tão ruim como alguns falam, que não serve para nada. Eu pretendo continuar. Porque não me faz mal, não tem contraindicação, é uma questão de opção e eu tenho por isso.